20 anos após a realização do último Congresso da Académica, queremos voltar a realizá-lo, presumivelmente em 2015, porque julgamos que é algo imprescindível para se voltar a debater a Académica. 20 anos depois, a Académica não é a mesma. É necessário traçar as linhas mestras do futuro da instituição e, obviamente, para isso, os sócios terão uma palavra imprescindível para esse efeito. Mas queremos uma instituição da modernidade. E porque queremos a modernidade, há medidas que urgem. Os sócios hoje têm que faltar ao trabalho para pagar cotas. A única alternativa é fazer o pagamento por transferência bancária. Nós queremos modernizar a Académica. Criaremos um portal do sócio no site da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol, onde cada sócio terá acesso ao seu historial de sócio, onde poderá proceder à atualização dos seus dados pessoais e profissionais. Iremos disponibilizar novos meios de pagamento, débito direto, impensável como em 2014 a Académica não tem estas novas formas para pagamento das suas cotas. Alargamento do horário de atendimento. O horário de atendimento ao sócio termina às 18 horas, coincidente com o horário de trabalho. Iremos, obviamente, dinamizar a chamada Fan Zone através de aplicações para telemóveis e um conjunto de iniciativas ao nível das redes sociais. Em segundo lugar, a imprescindibilidade de proceder ao aumento significativo do número de associados, medida inédita nos últimos 10 anos. Essa campanha de angariação de novos sócios e fidelização dos atuais passará por um conjunto de medidas que passo apenas, algumas delas, a enunciar e que iremos debater ao longo da campanha. A criação de um cartão de vantagens para o sócio da Académica, a isenção de pagamentos para o sócio infantil até aos 10 anos, como forma de fidelização desses mesmos sócios para o futuro. A proposta de sócio da Académica OEF no kit de matrícula dos novos estudantes no ensino superior. Todos os anos chegam milhares de estudantes a Coimbra. A Académica OEF tem o dever, tem a obrigação de ter um papel ativo na captação desses mesmos sócios. Uma interligação à rede de antigos estudantes da Universidade de Coimbra. São mais de 20 mil os antigos estudantes que dela fazem parte, mantendo uma relação sentimental a Coimbra, mas sem que isso seja aproveitado. Queremos criar novas casas da Académica, em Portugal e no mundo. E por isso tenho o grato privilégio e a grata honra de dizer a todos os sócios que, na sequência de vários contactos, do meu ilustre mandatário, Dr. Mário Campos, de outros ex-jogadores, Dr. Valido, que aqui está presente, e que eu agradeço imenso a sua presença na qualidade de presidente do núcleo de veteranos, é com um enorme privilégio que eu vos digo que há um conjunto de ex-jogadores, figuras impares da história da Académica, que aceitaram ser, caso esta candidatura seja escolhida, os novos embaixadores da Académica, os embaixadores da Académica na lusofonia. E eu pediria uma salva de palmas para um conjunto de pessoas que eu vou passar a enunciar. Em Moçambique, o nosso embaixador será Dário Monteiro. Essa é a razão por estarem também aqui alguns deles. Em Angola, mais recente, André Macanga, com ligações à Federação. Em Cabo Verde, uma figura incontornável do desporto, da academia, Alexandre Alinho. Em Macau, primeiro internacional da Académica, Jorge Humberto. Queria dizer que o primeiro jogador a ser para o Inter Milão, para o Internacional. E no Brasil, provavelmente, enfim, eu não vejo a Académica, evidentemente, há tantos anos como muitos dos que aqui estão. E, portanto, tenho que dizer que foi dos melhores jogadores que vi com a camisola negra. Zé do Carmo. Estes embaixadores, que terão um papel fundamental na interligação às comunidades locais, um papel absolutamente relevante no estabelecimento de protocolos com escolas de formação em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, em Macau e no Brasil, a que se juntarão evidentemente também outros países.
e que darão, evidentemente, e estão fortemente empenhados, falámos com todos eles, na criação de casas da Académica espalhadas no mundo. Por outro lado, efetuar uma campanha de refiliação dos sócios. É indiscutível que ao longo dos últimos anos milhares deixaram de ser sócios da Académica. E, portanto, tendo a sensibilidade de perceber isso, iremos fazer uma campanha de refiliação desses mesmos sócios através de medidas que permitam que eles regularizem parte das cotas em atraso, podendo eventualmente manter esse mesmo número de sócios. Por outro lado, em termos de número de assistências no Estádio Cidade de Coimbra, número de adeptos, a Académica tem vindo, são dados dos jornais, dos senhores jornalistas, o dado não é meu, a Académica perde 10 mil adeptos por ano. Tem vindo, nos últimos anos, a perder 10 mil adeptos por ano. E, portanto, há que urgentemente inverter este rumo. Eu abstenho de dizer qual é a média de assistências no Estádio Cidade de Coimbra se descontarmos os jogos com Sporting, Porto e Benfica. E, portanto, há que fazer, efetivamente, aqui uma atuação muito forte e temos um conjunto de medidas que passarão pela negociação do naming de vários jogos, por forma a que a empresa, o sponsor, possa distribuir bilhetes e trazer as pessoas ao estádio, a criação de uma rede académica, criar, envolver as empresas, os restaurantes, os cafés, nesta parceria com a Académica, estabelecer uma cultura de proximidade. A Académica não pode continuar fechada na Solum. A Académica tem que voltar à cidade, tem que voltar à região e estabelecer plataformas de proximidade em locais estratégicos. Realização de protocolos com as câmaras municipais, estabelecimentos de ensino superior e público e privado e escolas do ensino básico e secundário. Tudo isto faz sentido se implementarmos um projeto de médio e longo prazo e não estivermos apenas a olhar para o dia seguinte. Do ponto de vista da academização e do reforço das relações institucionais, há muito a fazer nas relações com a própria Associação Académica de Coimbra. Alerto todos os sócios e todos os adeptos para a necessidade urgente de rever o protocolo de 2006 com a Associação Académica de Coimbra. É urgente e será uma das primeiras medidas que irei negociar com o Presidente da Associação Académica de Coimbra. Criaremos a bancada Capas Negras no Estádio Cidade de Coimbra. Somos um organismo autónomo da Associação Académica e entendemos que faz todo o sentido que a Associação Académica possa também beneficiar de parte de um setor para poder dinamizar, poder promover e trazer os estudantes de Capibatina ao futebol. A requalificação do pavilhão Engenheiro Jorge Anjinho insere-se numa perspectiva abrangente e tendo em conta que Coimbra irá organizar os Jogos Europeus Universitários de 2018, havendo fundos para essa mesma requalificação, sendo o pavilhão Engenheiro Jorge Anjinho uma dessas instalações, evidentemente que temos a obrigação de fazer o que estiver ao nosso alcance para beneficiar desses mesmos fundos e de uma vez por todas, requalificar o pavilhão Engenheiro Jorge Anjinho. É nossa vontade recuperar o futsal para o seio do organismo autónomo de futebol. De onde apenas poderia ter saído por vontade expressa dos sócios e não por vontade unilateral da atual direção. Criaremos o Museu de Futebol da Académica, porque entendemos que o museu apenas faz sentido se congregar toda a história da Académica. A história da secção de futebol da Associação Académica de Coimbra até 1974, do Clube Académico de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Devo dizer ainda, e é com um enorme privilégio que o faço, que com a criação deste museu será efetuado também e criado também um centro de documentação acessível a todos os sócios, com toda a história da Académica, eu já tive essa aquiescência, que será ou terá a superintendência e a coordenação desse enorme académico que dá o seu nome por João Santana, uma referência incontornável. Nos resultados desportivos,
Queremos consolidar a Académica na primeira metade da tabela classificativa. Impõe-se uma alteração profunda da política de contratações e da gestão de ativos que tem vindo a ser seguida. Todos os sócios, todos os adeptos são anualmente confrontados. Eu devo dizer, já o fui diretamente depois de ter interpelado o atual Presidente da Direção numa Assembleia Geral, perguntando-lhe o porquê de todos os anos os nossos melhores ativos saírem da instituição e o porquê de não haver uma política definida, uma política desportiva de médio prazo na Académica, e a resposta que na altura obtive foi: se saírem 15, entrarão outros 15. Não me revejo neste tipo de política desportiva. Isto não é ter uma política desportiva. Teremos que colocar limites à política de empréstimos. Eu olho para o plantel hoje da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol, vejo 8 jogadores emprestados, vejo outros tantos em final de contrato, e isto alerta-nos para uma falência também aí dessa mesma política desportiva. Urge deixar de valorizar os ativos dos outros e potenciar os nossos para gerarmos também aí receitas extraordinárias. O crescimento da Académica passa também e muito por essa mesma política desportiva. E, portanto, estou em condições de vos dizer, não o nome, isso lá mais para a frente, mas estou em condições de vos dizer que, caso os sócios escolham esta candidatura e estas pessoas para ficar à frente dos destinos da instituição, iremos contratar um coordenador-geral de todo o futebol da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Um coordenador com competências não só ao nível do futebol profissional, mas também ao nível da formação, porque entendo o projeto desportivo não como dois departamentos estanques, futebol profissional e formação, mas em complementaridade. E por isso, se é em complementaridade, não faz sentido, dentro da atual orgânica, termos um diretor desportivo no futebol profissional e um coordenador técnico na formação. Tem que haver um coordenador-geral de todo o futebol para que a política desportiva seja harmoniosa, integrada e coerente. Brevemente, irei divulgar o nome do futuro coordenador-geral do futebol da Académica, uma pessoa com uma competência inatacável e com um currículo de prestígio. Iremos criar um departamento de scouting, um gabinete de prospecção. Eu ouço muitas vezes que a Académica é, hoje, 10 anos depois, um clube profissional. Passando por cima da questão do clube, que a Académica não é um clube, é mais do que isso, mas a questão da profissionalização tem que estar também organicamente definida. E temos que mostrar o porquê de ser profissional. A Académica hoje não tem, 10 anos depois, um departamento de prospecção ao nível do futebol profissional, o que é incompreensível, absolutamente incompreensível. E, portanto, iremos criar esse mesmo departamento para prospecção de novos ativos. Do ponto de vista da formação, e vamos amassar muito mais, do ponto de vista da formação, o projeto que temos para a formação passa desde logo por esta pedra de toque. Não admitimos continuar a haver jogos entre camisolas pretas contra camisolas pretas. Ao nível da formação, assistimos hoje ao degladiar de sensibilidades, de emoções, entre crianças que vestem a camisola, o símbolo da Académica na direção-geral, contra aquelas que vestem o símbolo da Académica no organismo autónomo de futebol. Isto é algo de urgente, algo de extremamente problemático para o futuro. Que geração é que estamos a construir que, de um lado e do outro, cultivam o ódio por entidades que são apenas uma? Desse ponto de vista, iremos implementar um projeto para a formação, que julgo que terá que passar por privilegiar a qualidade da formação no OEF, menos equipas, mas para chegar mais longe. E para isso é preciso criar uma rede de protocolos com clubes da região, chamado projeto. Inclusive este nome está registado, não é inventado por mim, este nome já está registado, mas não se deu sequência a isso. Projeto Briosa Team, em parceria com um sponsor, e queremos, a esse nível, que a Académica mantenha uma política de proximidade com os vários clubes da região, podendo ter acesso aos melhores jogadores da formação na sequência, precisamente, do estabelecimento deste protocolo.
a atenção à formação, existe também a celebração de contratos de formação desportiva com os nossos melhores talentos. Quem acompanha a realidade da académica sabe que muitos deles, ano após ano, saem dos juvenis, dos iniciados, sem nenhum contrato de formação, sem nenhuma situação que acautele os direitos desportivos e os direitos da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Do ponto de vista financeiro, disse e mantenho e repito, em 2004 o passivo da instituição ascendia a 7 milhões de euros, 7 milhões e 100 mil euros, relatório e contas. Em 2012 o passivo era de 9 milhões